Deuteronômio, capítulo 9. Ouça, Israel, hoje você vai atravessar o rio Jordão para entrar e possuir nações maiores e mais fortes do que você, que vivem em grandes cidades, protegidas por altos muros que vão até o céu. O povo é grande e alto, são filhos dos Enaquins. Você já ouviu falar da fama deles e já conhece a expressão: quem é capaz de resistir aos filhos de Enaque? Esteja certo hoje de que o Senhor, o seu Deus, que vai à frente de Israel, é como fogo consumidor. Ele os destruirá e os derrubará diante de você, e você os expulsará e os destruirá, conforme a promessa do Senhor. Então, quando o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de vocês, não fique pensando: o Senhor me trouxe até aqui para tomar posse da terra por causa da minha justiça. Não é por causa disso, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las de diante de vocês. Não é por causa da sua justiça ou honestidade do seu coração que você vai entrar e possuir a terra, mas por causa da impiedade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsa de diante de você, e para confirmar as promessas que o Senhor, o seu Deus, fez aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Digo e repito: saiba que o Senhor, o seu Deus, não está dando esta boa terra a você por causa da sua justiça, pois não é. Você é um povo rebelde. Israelitas, lembrem-se disso e nunca se esqueçam de que vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar, vocês foram rebeldes contra o Senhor. Vocês lembram o que fizeram para que ele ficasse furioso em Horebe, a ponto de exterminá-los? Na ocasião, eu estava no alto do monte, recebendo as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito a vocês. Fiquei 40 dias e 40 noites no monte, e durante esse tempo não comi nem bebi. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus, e nelas estavam escritos os mandamentos que o Senhor proclamou a vocês no monte, do meio do fogo, no dia da Assembleia. Ao fim dos 40 dias e das 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Então o Senhor me disse: desça depressa, porque o povo que você tirou do Egito caiu em corrupção. Eles se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado e fizeram um ídolo de metal fundido para si. E o Senhor ainda me disse: observei este povo e vi que é um povo rebelde e teimoso. Deixe-me destruir esse povo. Vou apagar o nome dele de debaixo dos céus e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então desci depressa do monte que ardia em fogo. Levava nas mãos as 2 tábuas da aliança. Logo que cheguei embaixo, pude ver que vocês haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, fazendo para vocês um bezerro fundido. Como vocês saíram depressa do caminho que o Senhor havia ordenado a vocês. Vendo aquilo, atirei as 2 tábuas no chão e elas se quebraram diante dos seus olhos. Depois, prostrei-me diante do Senhor mais 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, porque estava abatido com o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que é intolerável aos olhos do Senhor, provocando a sua ira. Quanto temor senti por amor a vocês! Tive medo da ira, do furor do Senhor, pois o Senhor está virado e disposto a destruir vocês. Porém, ainda dessa vez o Senhor atendeu a minha oração. Arão corria perigo, porque o Senhor ficou muito irado com ele. Mas orei por Arão também e fui atendido.
Então peguei o objeto do pecado de vocês, o bezerro que tinham feito, queimei-o no fogo e o moí, de modo que virou pó, e lancei o pó nas águas do ribeiro que descia do monte. Além disso, vocês provocaram a ira do Senhor em 3 ocasiões, em Taberá, em Massá e em Quibrote Hatavá. E em Cades Barneia, quando o Senhor mandou que avançassem e conquistassem a terra que Ele tinha dado a vocês, vocês foram rebeldes contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Não acreditaram nele, nem obedeceram à palavra dele. Sim, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde o dia em que os conheço. Fiquei prostrado diante do Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor havia dito que os destruiria. Orei ao Senhor: ó Senhor meu Deus, não destrua o seu povo, ele é a sua herança. O Senhor o salvou da terra do Egito com grande poder e gloriosa demonstração de força. Lembre dos seus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leve em conta a rebeldia deste povo, nem a sua maldade e o seu pecado, para que os habitantes da terra, de onde nos tirou, não digam: o Senhor não foi capaz de levá-los à terra como lhes havia prometido. Ele os odiava, por isso os levou para o deserto para matá-los. Mas este é o seu povo, a sua herança, que o Senhor mesmo tirou do Egito com sua grande força e com seu poderoso braço. Deuteronômio, capítulo 10. Naquela ocasião, o Senhor ordenou: corte outras 2 tábuas de pedra, iguais às primeiras, volte a subir para encontrar-me comigo no monte e faça a arca de madeira. Nessas 2 novas tábuas escreverei os mesmos mandamentos que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Depois, coloque-as na arca. Então, fiz uma arca de madeira de acácia. Preparei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi o monte levando nas mãos as 2 tábuas. Então, o Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, ou seja, os 10 mandamentos que Ele havia falado a vocês do monte, do meio do fogo, no dia em que vocês estavam embaixo observando, e depois entregou as tábuas para mim. Desci o monte e coloquei as 2 tábuas na arca que eu tinha feito, e ali ficaram de acordo com a ordem do Senhor. Os israelitas partiram então de Berote Bene-Jacã e foram até Moserá. Ali, Arão morreu e foi sepultado. Eleazer, o filho de Arão, foi o seu sucessor no sacerdócio. Depois viajaram para Gudgodá e de lá para Jotbatá, terra dos ribeiros de águas. Foi ali que o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança com os 10 mandamentos para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar o povo em nome do Senhor. A tribo de Levi ficou encarregada dessas funções para sempre. Tanto é que ainda continua fazendo isso até hoje. Esta é a razão por que a tribo de Levi, diferentemente das outras tribos irmãs, não recebeu nenhum território ou herança na terra prometida. Porém, como o Senhor prometeu, Ele mesmo é a herança dos levitas. Continuou Moisés. E como já disse, fiquei no alto do monte outros 40 dias e 40 noites, como na primeira vez. Ainda dessa vez, o Senhor atendeu à minha oração e não quis destruir o povo. Entretanto, o Senhor me disse: levante-se e vá à frente do povo para que entrem e tomem posse da terra que prometi dar aos seus antepassados. E agora, ó Israel, o que é que o Senhor, o seu Deus, requer de você? Somente isto: que tema ao Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma,
guardando os mandamentos do Senhor e as suas leis que hoje ordeno a você para o seu bem. Pense nisto. Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus dos céus, a terra e tudo que nela existe. Contudo, o Senhor amou tanto os seus pais dentre todos os povos, que escolheu vocês, descendentes deles, como é evidente hoje. Portanto, tratem de purificar os corações pecadores de vocês e deixem de ser rebeldes, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e não aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas. Ele ama os estrangeiros, dando-lhes alimento e roupa. Amem também os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a Ele e façam os seus juramentos, somente em nome dEle. Ele é a sua canção de louvor e o seu Deus. Foi Ele que fez os gloriosos e impressionantes milagres que vocês têm visto. Quando os nossos antepassados desceram ao Egito, eram apenas 70 pessoas. Mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Deuteronômio, capítulo 11. Amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam às suas leis, aos seus mandamentos e às suas ordens. Ouçam. Não estou falando com seus filhos, que não experimentaram nem viram a disciplina do Senhor, o seu Deus. Considerem a grandeza dele, a sua mão poderosa e o seu braço forte, os sinais e as obras que ele fez no meio do Egito, tanto ao Faraó, rei do Egito, quanto a toda a sua terra. O que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo com que fossem tragados pelas águas do Mar Vermelho quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor anulou as forças deles até hoje. Os nossos filhos também não viram como o Senhor cuidou de vocês durante o longo tempo em que estiveram vagando pelo deserto, até chegarem a este lugar. Nem estavam presentes quando Datã e Abirão, filhos de Eliabe, descendentes de Ruben, cometeram grave pecado, e a terra abriu a sua boca e tragou com as suas famílias, suas tendas e tudo que pertencia a eles no meio de todo o povo de Israel. Mas vocês viram com seus próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez. Obedeçam, portanto, a todos os mandamentos que hoje estou transmitindo a vocês, para que tenham forças para ir avante e conquistar a terra para onde estou conduzindo vocês, e para que tenham vida longa e abençoada na terra que o Senhor prometeu dar aos seus pais e aos seus descendentes, uma terra em que há leite e mel em abundância. Porque a terra de que vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram. Lá, vocês tinham de semear e precisavam regar todas as plantações como se rega uma horta. Mas a terra de que vocês vão tomar posse é terra de montes e vales, onde não falta chuva. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, toma conta pessoalmente. Os olhos do Senhor estão sobre ela continuamente, desde o começo até o fim do ano. Se vocês obedecerem fielmente a todos os mandamentos que estou transmitindo hoje, e se amarem o Senhor, o seu Deus, e o servirem de todo o coração e de toda a alma, então darei chuva sobre a terra de vocês no tempo certo, as primeiras e as últimas de cada ano, para que vocês possam recolher os seus cereais, o seu trigo, e produzam muito vinho e azeite. E haverá ricas pastagens para o seu gado,
e vocês terão comida com fartura. Tenham cuidado, porém, para que o coração de vocês não seja enganado, e vocês caiam no erro de servir e adorar outros deuses. Cuidado, porque isso provocará a ira do Senhor, e Ele fechará os céus para que vocês não tenham chuvas nem colheitas. Assim vocês desaparecerão em pouco tempo da boa terra que receberam do Senhor. Portanto, gravem estas minhas palavras no coração e na alma de vocês. Amarrem essas instruções nas suas mãos como constante lembrete e fixem-nas nas suas testas, entre os seus olhos. Ensinem essas leis aos seus filhos. Conversem a respeito delas quando estiverem sentados na sua casa, quando estiverem andando no caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões. Fazendo assim, vocês e seus filhos viverão muitos anos na terra que o Senhor prometeu dar aos seus antepassados, e isso durará enquanto houver céus acima da terra. Se vocês obedecerem com cuidado a todos os mandamentos que estou dando a vocês, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e não se afastando dele, então o Senhor expulsará todas essas nações de diante de vocês, e vocês tomarão posse de nações maiores e mais poderosas do que vocês. Todo lugar em que pisarem será de vocês. Suas fronteiras se estenderão desde o deserto no sul até o Líbano, e desde o rio Eufrates, no leste, até o mar ocidental. Ninguém poderá oferecer resistência a vocês, porque o Senhor, o seu Deus, fará com que todos os povos daquela terra fiquem apavorados e com medo de vocês, como Ele lhes prometeu. Hoje estou propondo a vocês que escolham a bênção ou a maldição. Bênção, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, os quais estou dando hoje a vocês. Maldição, se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se desviarem do caminho que hoje ordeno a vocês, para seguirem outros deuses que vocês não conhecem. Quando o Senhor, o seu Deus, introduzir vocês na terra da qual vão tomar posse, então pronunciarão a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Por acaso vocês não sabem que esses montes estão situados a oeste do rio Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam na Arabá, perto de Gilgal, junto aos carvalhos de Moré? Vocês estão atravessando o Jordão para entrarem e possuírem a terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês. Mas preste atenção. Tenham cuidado em obedecer a todas as leis e mandamentos que hoje estou dando a vocês.